Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão do Enem que, de acordo com a nossa avaliação, é de fácil resolução. Entretanto, muitos candidatos podem ficar inseguros quanto ao gabarito certo. Vamos entender. Enem 2020. Uma das mais contundentes críticas ao discurso da aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminentemente individual de suas propostas, o que serve para obscurecer outros determinantes da saúde. Ou seja, costuma-se apresentar o indivíduo como problema e a mudança do estilo de vida como solução. Argumenta-se ainda que o movimento da aptidão física relacionada à saúde considera a existência de uma cultura homogênea na qual todos seriam livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. O fato é que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais, na qual nem todas as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida ativo e saudável. Há desigualdades estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais que dificultam a adoção desses estilos de vida. Com base no texto, a relação entre saúde e estilos de vida constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde. B. Considera a homogeneidade da escolha de hábitos saudáveis pelos indivíduos. C. Reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com a prática de exercícios. D. Problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábitos dos indivíduos. E. Reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física pela prática de exercícios promove a saúde. Peço para que deem uma pausa de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é, com base no texto, o que se pode afirmar sobre a relação entre saúde e estilos de vida? Bem, vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato acabou de receber a prova e está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. O que acontece no momento em que o candidato se depara com essa questão? Trata-se de um texto curto. E aí, no momento em que o candidato lê pela primeira vez, tende a perceber que algumas alternativas são fáceis de serem eliminadas. Também é verdade que ele não pode demorar muito tempo para avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Afinal de contas, ele precisa ler a prova inteira. Só que se o candidato souber, digamos assim, administrar bem o tempo, tende a perceber que uma leitura cuidadosa permite sacar o gabarito com segurança. Mais adiante nós vamos mostrar que 3 das alternativas incorretas cometem o erro da contradição, que consiste na geração de ideias que estão em desacordo com o texto. No caso dessa questão, o que nós podemos perceber na pré-leitura da prova, se nós mantivermos a atenção, não é propriamente a eliminação de alternativas, mas, digamos assim, uma possibilidade de que essa eliminação seja fácil. Então eu diria que a uma questão como essa pode ser atribuído um nível fácil ou médio de dificuldade. Torno a repetir uma coisa que eu já falei em outras videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa perder a atenção. Do contrário, ele pode cair em armadilhas. Então, numa questão como essa, o candidato pode tirar um grande proveito da atenção redobrada que de fato ele precisa ter. Ele vai conseguir eliminar mais ou menos 3 alternativas e com isso, de acordo com o nosso método,
o nível se torna fácil. Mas se, digamos assim, o candidato não tiver muita segurança, aí tudo bem, ele pode atribuir um nível médio. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver a questão. Vamos entender o porquê do gabarito. Eu sugiro que vocês deem uma pausa para reler o texto. A ideia central do texto é que nem todo indivíduo pode adotar um estilo de vida ativo e saudável, já que a realidade social não permite, como podemos ver nesse trecho que nós vamos destacar agora. Percebam o seguinte: se nós destacarmos o último período do texto, perceberemos e nos perguntaremos que estilo de vida é esse de que o texto está falando. E chegaremos à conclusão que é o estilo de vida ativo e saudável já mencionado. Então, esse período destacado diz, em outras palavras, o que está na alternativa D. Então, o candidato já pode, depois da primeira leitura, perceber que essa alternativa tem grande chance de ser o gabarito. E percebendo isso, já vai poder, de acordo com o nosso método, marcar uma seta para indicar tal suspeita. Ou seja, fará isso depois da pré-leitura da questão. Se o candidato estiver fazendo uma boa administração do tempo, poderá reler o texto dessa questão antes de passar para a pré-leitura da próxima questão. Se fizer isso, provavelmente já vai notar que as alternativas A, B e E cometem o erro da contradição, que consiste na geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Já a alternativa C comete o erro da extrapolação, que consiste na geração de ideias que estão ausentes no texto. Para entendermos o erro de cada uma dessas alternativas incorretas, vamos começar pela alternativa C, que eu diria que é a mais difícil de ser eliminada, mas que também não é nem tão difícil assim. Por mais que nós leiamos e releiamos o texto, não encontraríamos essa ideia no texto. Reforçar a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade mediante a prática de exercícios. Esse reforço é uma ideia ausente no texto. Agora vejam a alternativa A. Pode ser até que o erro da contradição não fique evidente depois da primeira leitura, mas vejam que o texto apresenta é uma crítica que ele mesmo diz ser uma das mais contundentes ao discurso da aptidão física, já que esse discurso coloca o indivíduo como problema e a mudança de hábito como solução. Qual é a crítica que o texto faz a essa ideia? Que esse discurso parte do princípio de que existe uma cultura homogênea que permite a qualquer pessoa escolher o estilo de vida. Suposição essa que o texto considera errada, ou, nas palavras do texto, não condiz com a realidade. Então, essa ideia que está na alternativa A é criticada pelo texto, que defende exatamente o contrário. Agora vejam a alternativa B. Como assim dizer que a relação entre saúde e estilo de vida considera a homogeneidade de escolha de hábitos saudáveis pelo indivíduo? Vejam esse trecho que nós vamos destacar agora. Trata-se da própria negação dessa alternativa B. Por fim, a alternativa E. É só lermos o primeiro período do texto e relacionarmos com o resto do mesmo texto e perceberemos que essa alternativa E é exatamente aquilo que o texto questiona. Temos então o erro da contradição. Então, o único gabarito possível é a alternativa D. Essa eu diria que é uma questão de fácil resolução, daquelas que nem sempre é possível se sacar o gabarito na primeira leitura, mas que, como o candidato não pode perder a atenção, ele acaba tirando proveito da atenção redobrada para sacar o gabarito quanto antes e, com isso, dispor de mais tempo para fazer o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa.
Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.